Tenho o prazer de conversar com a deputada federal Júlia Zanata, que está em linha conosco. Como vai, deputada? Prazer em ouvi-la. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer falar com vocês. Prazer é o nosso, deputada. Bom, a deputada conversa conosco sobre esse projeto importante. A Câmara aprovou projeto que amplia o direito da pessoa com deficiência a ingressar em locais com cão de assistência. Falamos agora há pouco no bloco anterior. A deputada Júlia foi relatora do projeto. E é sobre ele que gostaríamos de ouvi-la. A Câmara já aprovou e um projeto de prestação de serviço, exatamente como funciona. Pois não, deputado, estamos ouvindo. Estou muito feliz em poder ter sido relatora desse projeto tão importante que vai ampliar o direito da pessoa com deficiência. E qual é a ampliação efetiva que nós vamos ter com a aprovação desse projeto, que ainda volta para o Senado, porque ele veio do Senado, certo? Então nós fizemos algumas modificações. Ele era um projeto do senador Ciro Nogueira, do PP, do Progressistas. Volta para o Senado agora, para eles aprovarem as nossas modificações, então ir para a sanção do presidente da República. A ampliação do direito da pessoa com deficiência é a de ingressar em locais públicos com cão de assistência. Existe uma lacuna, Joel, na legislação, porque essa legislação só garantia o acesso de pessoas com deficiência visual com o cão-guia. Mas tem pessoas com outras deficiências que utilizam o cão de assistência como amparo e que não havia, eles já tinham esse direito, mas não estava certinho ali na lei. Então, nós colocamos esses detalhes agora, o meu relatório nessa lei, e agora as pessoas têm garantido o acesso, né, desses cães que servem como amparo, como assistência para a pessoa com deficiência, né? E porque a gente precisa garantir as pessoas com qualquer deficiência, e não somente a deficiência visual, o direito de se fazer acompanhar desse cão de assistência. Uhum. Perfeito. Está ilustrando para o ouvinte de casa, né? Claro que no primeiro momento vem a imagem do cão-guia, que é exatamente para as pessoas com cegueira ou baixa visão, mas tem lá, enfim, o cão treinado para auxiliar pessoas com transtornos de natureza auditiva, assistência à pessoa com transtorno de aspecto autista, enfim, várias situações. Cão de alerta médico, né, Isso, para isso. pessoas com problema, até com problema cardio- eh, do coração ou Uhum, diabético, tem todas essas questões. Então, uhum, são vários tipos de cães, e após a aprovação dessa lei, é preciso regulamentar, porque esses cães têm todo um treinamento, não é qualquer cão. Inclusive, é um cão que custa caro, né? Eu adentrei muito nessa história, falei com todos os setores interessados até sair o meu relatório, para ficar uma coisa muito do diálogo, da conversa, até porque era um assunto que eu não dominava 100%. Então você tem que falar com as pessoas antes de escrever algo numa lei, né? Isso é muito importante na feitura, na confecção da legislação, para que ela atinja o máximo de pessoas e mude de fato, porque quando você faz a lei aqui em Brasília, se você não conversa com ninguém, às vezes você não está mudando a realidade da vida da pessoa, você está dificultando. Então, eu gosto de conversar exatamente com aquelas pessoas que serão atingidas. Então, nosso relatório ficou muito democrático, vamos dizer assim. uhum. Quer dizer, a essência, na verdade, a grande alteração é a ampliação, né, deputada, desse direito do cão de assistência, né? Exatamente. É Uhum. ampliação para outras deficiências, não somente para a deficiência visual, como nós tínhamos na legislação. Uhum. Ainda ilustrando, deputado, para as pessoas entenderem, as pessoas, claro, se apegam muito a datas, a prazos e tal. Isso volta para o Senado e, evidentemente, leva um tempo até o resultado final, não? Sim, com certeza. Nós não temos um prazo Aham. estipulado, não existe, mas acredito que as coisas no Senado andam mais rápido que na Câmara. E como é um assunto que não tem divergência ideológica, né, não tem problema, então acredito que não vai demorar, não. E como veio do Senado, ou seja, é de origem de um senador essa proposta, ele vai fazer de tudo para que ande rápido, Ah. né? Também é importante ressaltar que no próprio
projeto de lei que eu relatei, considera-se ato de discriminação, sujeito à aplicação de multa, qualquer prática que impeça ou dificulte o exercício do direito de portar o cão de serviço. Só que isso vai ser especificado também na regulamentação. Nós fizemos o guarda-chuva, que é a lei, depois vai vir a regulamentação pelo órgão competente, mas com certeza essa lei vem para aumentar, ampliar, facilitar, dar independência, qualidade de vida e, claro, inclusão, que é tão importante. Aham. Bom, a senhora é relatora desse projeto e também já acompanhou projetos próximos disso, que é a questão exatamente da inclusão, que é a questão do direito, que muitas vezes, lamentavelmente, passa batido, mas isso é uma questão de serviço, de inclusão social. Num país desigual como o nosso, é fundamental esse tipo de ação, não, deputada? Com certeza, nós temos que garantir os direitos da pessoa com deficiência e deixar muito claro na lei para que não haja dúvidas, não exista problema na hora que às vezes a pessoa chega com um cão ali de assistência e há questionamentos, outras pessoas não gostam. Então, mas é um cão, ela não tá ali com o cão porque é o pet dela, né? É porque Uhum. ela é um parceiro que ajuda ela nas tarefas do dia a dia, vamos dizer assim. Sem dúvida. Claro que nós estamos falando, evidentemente, no cenário nacional, mas puxando aqui, claro, para Santa Catarina, eu não tenho os números aqui, mas falava agora há pouco, também vai contemplar, evidentemente, uma necessidade muito grande de catarinenses também com esse projeto, não, deputada? Com certeza, né? Vai atingir, como vai atingir todos os brasileiros que vivem essa realidade, não é diferente com Santa Catarina, que é um estado que está sempre à frente de muitas questões. Aqui em Brasília, nós nos orgulhamos muito, sabe, Joel, de ser Uhum. catarinenses, porque a gente está sempre na vanguarda dos acontecimentos, do desenvolvimento, entre várias coisas, e esse projeto também é esperado por muitos catarinenses. Sem dúvida. Bom, deputada, claro, feito esse registro, existe hoje trocando de assunto, existe hoje um grande debate nacional, que é a questão da jornada de trabalho 6x1. Que leitura a senhora faz? Como é que a senhora está vendo aí pertinho aí de Brasília essa situação que a senhora tem falado a respeito, por favor? É, é um debate que tomou conta bastante das redes sociais, mas a Uhum. gente viu que eles fizeram um movimento no dia 15 de novembro nas ruas e não refletiu o apelo das redes sociais. Foi fraco, foi pequeno e ficou restrito a grupos ideológicos que nós refutamos, como, por exemplo, partidos de extrema esquerda, partidos que defendem o fim da propriedade privada, que defendem a socialização dos meios de produção, e com bandeiras LGBT ali, então ficou restrito a um movimento de esquerda, vamos dizer assim. Essa PEC 6, da escala 6x1, eu analisei com muito cuidado, pouco me manifestei sobre isso, porque é algo que, de fato, impacta a vida do trabalhador, né? E tudo que impacta a vida do trabalhador, eu tenho muito cuidado, porque é o trabalhador, aquele que acorda às 4 da manhã, muitas vezes nas grandes cidades pega um ônibus lotado, sem ar-condicionado, passa horas no trânsito, né? Essa pessoa ela tem que ser valorizada, Joel. Claro. Agora, a gente não pode vender ilusão. Tudo que eu faço aqui em Brasília, eu faço com muita responsabilidade e não pensando somente em ganhar votos, em populismo, né? Então, eu fiquei pensando, pô, o que que esse cara que acorda às 4 da manhã, pega o ônibus e tal, e ele não vê perspectiva de vida, de crescimento na sua própria vida? Quais são as causas? Às vezes a gente está atacando o que não é a causa verdadeira do problema da sociedade. Nós temos que lembrar, Joel, que o brasileiro hoje trabalha 5 meses no ano para pagar impostos. Nós temos que lembrar que o empregador não é inimigo do empregado. Nós não precisamos alimentar essa cisão. Eu vejo a esquerda querendo retornar às suas origens. Qual é a origem da esquerda? Alimentar a luta de classes. Porque por muito tempo a esquerda se distanciou. Essa pessoa que apresentou essa PEC,
Eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguma coisa de boa venha dessa pessoa, porque ela fez um projeto para ter cotas para pessoa trans, em concurso, no serviço público. Então, essa pessoa está preocupada com o trabalhador? Eu tenho certeza que não está. Mas mesmo assim, sabendo das pautas identitárias dessa pessoa que apresentou essa PEC, eu analisei com muito cuidado. E eu conversei com muitas pessoas, inclusive em Santa Catarina, na semana passada, quando eu voltei para casa, fui no interior, fui em Nova Trento, fui em Brusque. Eu perguntei, é claro que a pessoa quer mais um dia de folga, isso é óbvio, mas eu perguntei, é possível ter mais um dia de folga sem diminuir o salário? Quem vai pagar essa conta? O Brasil já tem dificuldades nos rankings de competitividade de produção com outros países. E aí tem alguns gênios aqui em Brasília querendo dizer que quem vai pagar a conta é o governo. E quando alguém fala, pessoal que está me ouvindo em casa, que quem vai pagar a conta é o governo, o cidadão tem que ter a noção que o governo não produz nada, não paga nada. Quem paga é o trabalhador, quem paga é o empresário. E nós temos que lembrar, Joel, que 80% dos empregos no Brasil, eles vêm das micro e pequenas empresas. Então, como que esse micro e pequeno empreendedor vai contratar mais uma pessoa? Porque o que diz a PEC? Nós temos que deixar bem claro, nós não podemos iludir o povo. Eu não gosto de deputados que iludem o povo, que tem medo só porque, parece que está legalzinho na rede social. Não, eu tenho responsabilidade, eu quero de fato que o povo trabalhador consiga mudar de vida. E para isso nós precisamos diminuir os impostos. Nós precisamos facilitar, ter menos burocracia. Por exemplo, a oposição, o deputado Marcon, fez uma outra PEC dizendo que o trabalhador trabalhe quantas horas quiser e que combine isso com o patrão e aí, de acordo, vai ganhar o salário merecido, certo? Nós temos que defender mais liberdade. Somente a livre iniciativa, o livre mercado vai trazer mais chance de prosperidade ao trabalhador. Não é uma PEC, uma canetada. Ou o que é uma PEC? Proposta de emenda à Constituição. Então, estão propondo colocar na Constituição que é proibido trabalhar 6 dias e folga 1, nem que você queira, nem que você precise. Porque, Joel, hoje você pode, se quiser, sair da CLT, sair do 6 por 1 e abrir uma barraca de cachorro-quente, por exemplo. Você acha que se a sua família estiver precisando pagar as contas, um pai que provém o lar ou uma mãe solteira, muitas vezes, né, provém o lar, é pai e mãe, ela vai trabalhar 6 por 1 na barraquinha de cachorro-quente ou muitas vezes 7 por 0 para pagar suas contas. Então, nós não podemos acreditar em demagogias. Se nós estamos na situação que nós estamos no Brasil hoje, é por muita demagogia que vendem ao povo que vão entregar tudo e entregam migalhas. Então, eu tenho responsabilidade. Colocar na Constituição que é proibido isso, e mais o que eles colocam na PEC, a proposta da PEC, que vai trabalhar 4 por 3. E aí, o que acontece? Vai ter que o sujeito contratar mais funcionários? Eu vi gente na rede social ameaçando deputados, dizendo que vão sequestrar quem não assinar, e dizendo que se o cara tem um mercadinho ou qualquer coisa e não consegue contratar mais funcionário, que fecha essa birosca. Então, as pessoas não pensam que se nós tivermos uma quebradeira no país, não vai ter mais emprego, não vai ter mais 6 por 1, não vai ter mais 4 por 3, não vai ter mais 5 por 2. Né? E aí, como é que nós vamos viver? Nós vamos viver de uma renda básica do governo? Nós vamos ficar dependendo de Bolsa Família? Né? Isso não é independência, isso não é liberdade, isso não é dignidade para o povo brasileiro. Então, muitos deputados assinaram essa PEC por medo, por pressão, mesmo sabendo que ela é ruim e mesmo sabendo que o próprio governo Lula não quer essa PEC. O próprio governo Lula, aquele que veio de sindicatos, né? O Lula, ele se formou no bojo de um sindicato. Ele não está muito aí para essa PEC, né? Inclusive, no dia da manifestação, no dia 15 de novembro,
tinha gente com plaquinha contra o Lula. Então, eles mesmos, a esquerda, que adora apresentar demagogias para o povo brasileiro, que defende o fim da propriedade privada. Então, você aí, cidadão que está acreditando nessa PEC, né, que vai mil maravilhas, você que tem uma casinha, você que tem um terreno, qualquer coisa que você adquiriu ao longo da vida, ou a sua família, estão a favor de tirar a sua propriedade. Então, não vamos acreditar em mentiras. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Isso está na Bíblia. E nós precisamos enfrentar a realidade. É difícil a realidade de quem trabalha 6x1? Não tenho dúvidas. Mas nós precisamos debater maneiras para que essa pessoa possa prosperar. E não para que ela fique cada vez mais dependente do Estado. E outra coisa, PEC 6x1 fala que vai trabalhar 4x3 e que vai proibir diminuir o salário. Isso não existe. Agora, se o cara que tem um pequeno comércio e vai contratar mais funcionário, um grande comércio também, uma grande empresa, quem que vai pagar essa conta final, Joel? Do aumento do custo? O consumidor. Sendo o consumidor, todos nós somos consumidores, do mais simples ao mais rico, certo? Quem que vai pagar? Todos nós. E o que acontece com quem já ganha pouco? Diminui o poder de compra. Então, a economia, a matemática, ela não erra. Não adianta nós inventarmos, delirarmos, porque as coisas são bem objetivas. Lembrando também que os nossos antepassados trabalhavam na roça, olha, mais de 15 horas por dia e prosperaram. Não tiveram problema com isso. Então, acho que nós precisamos dar mais valor ao trabalho. Outra coisa, tem gente aí de esquerda dizendo que os deputados trabalham no 3x4. Eu nunca, nem um dia da minha vida, enquanto estou no mandato, eu deixo de ser deputada. Eu levo o trabalho para casa, eu volto para Santa Catarina, pego o voo, volto para Santa Catarina, vou nas minhas bases, visito, atendo pessoas. Então, o meu trabalho é 7x0. Eu estou 100% disponível. Muitas vezes a pessoa que trabalha lá numa empresa, ela vai embora e não leva nada para casa, né? Então, nós temos que pensar em prosperar e não em retroceder com mentiras e demagogias. Esse é meu posicionamento. Ok, ficou claro. Deputada, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Marconi aqui do sul do estado de Santa Catarina. Um grande abraço, uma boa semana. Um abraço e fiquem com Deus.